Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez estou aqui, meu nome é Nivaldo Abreu. Eu queria mais uma vez trazer uma reflexão para vocês aqui através da rádio resgateweb.com. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um texto que está lá em Atos 5,15, um texto que eu acho muito lindo, que diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Queridos, olha que coisa mais linda. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a fé deste povo. Você teria fé o suficiente para acreditar que a sombra de alguém pudesse curar uma enfermidade? E por que isso aconteceu? Porque eles conheciam o caráter de Pedro. Porque eles conheciam, eles sabiam a quem Pedro representava. A quem Pedro representava? Pedro representava o Cristo vivo. Eles tinham a convicção de que a sombra de Pedro, ou seja, a sombra daquele homem que representava a vida, de que representava este Cristo, que é vida, que é transformadora, era o suficiente para curar aqueles enfermos. E aí me vem também, querido, uma reflexão e uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você nesta noite. Será que esse Deus, esse Cristo, a quem Pedro servia, é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus a quem nós servimos nos dias de hoje? E, queridos, a resposta é sim. É sim, porque a Bíblia me mostra isso. A Bíblia me garante isso. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Então, se nós formos entender que é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, por que dessas coisas talvez a gente não encontre mais esses milagres da forma que aconteciam naquela época? Primeiro, a gente vive num mundo hoje que a gente percebe o sofrimento das pessoas, a gente percebe que as pessoas estão sedentas e elas esperam encontrar alguém que lance sobre elas uma sombra de compaixão e de amor e de esperança. E quem é que carrega essa sombra, senão aqueles que se denominam servos do Senhor? Este coxo, quando ele olhou para Pedro, ele percebeu que ali tinha uma ajuda. Ele entendeu quem era Pedro, ele sabia quem era Pedro. Eu quero dizer para você que esse mesmo Pedro, se você for ler na palavra, 2 dias antes esse Pedro tinha vindo de algo fantástico, que é um dos maiores eventos da Bíblia, que era Pentecoste. Esse mesmo Pedro tinha falado desse amor, ele tinha pregado esse Cristo e levou centenas e centenas de pessoas à conversão. Ele podia se achar o cara. Não, eu estou cansado, vou descansar uma semana agora, porque olha, ontem eu joguei a rede, lancei a rede, mas eu pesquei muitas pessoas. Mas não. Pedro tinha convicção, Pedro conhecia na intimidade a esse Deus, e ele teve o exemplo do próprio Cristo, que Cristo não fazia outra coisa a não ser buscar do Pai. E Pedro sabia, Pedro e João estavam indo para o templo da Porta Formosa, porque eles sabiam que era necessário essa busca constante desse Deus, porque nós estamos num mundo onde quem vive aqui é o maligno, é ele que está vivendo hoje, ele está reinando aqui no nosso redor, tentando nos tragar, e ele não nos dá descanso, ele não dá trégua para nós. Por isso nós precisamos estar buscando esse Deus todos os dias. Queridos, os oprimidos, os angustiados, os tristes, os solitários, aqueles que estão passando por depressões, por uma série de coisas, eles necessitam todos os dias, né, e eles olham para nós na esperança de uma bênção. Eles olham para mim e para você e alimentam essa esperança, a esperança de uma bênção, querido. E eu queria perguntar o seguinte: será que eles têm direito de fazê-lo? Sim, porque afinal de contas nós nos denominamos cristão. E como cristão, nós passamos a ser vistos como os representantes deste Cristo vivo, desse Deus, do mesmo Deus que operava esses milagres, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Então quando eles olham para nós, o mínimo que eles esperam de nós é isso. É isso. Então a minha pergunta para você, quando as pessoas olham para você hoje, elas veem em você um crente, um religioso ou um servo do Senhor? Porque há muitas diferenças entre ser crente, entre ser religioso e ser servo do Senhor. As pessoas estão sedentas, queridos. Elas estão sedentas. Eu queria contar para você uma historinha aqui, que se passou há muito tempo atrás, né? É um livro publicado na Inglaterra intitulado John Englephant.
esse livro foi um fiasco. Na realidade, ele foi um fracasso. Ele vendeu, parece-me que apenas 100 cópias. Mas um dia, William Gladstone, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, foi sentar-se para uma fotografia. E por recomendação do fotógrafo, pediu-se que ele pegasse um livro e fizesse de conta que estivesse lendo esse livro. Então assim ele fez. E quando essa foto oficial foi lançada, as pessoas perceberam que Gladstone estava lendo John Englephant. Esse mesmo livro que tinha sido um fiasco passou a ser um dos livros mais vendidos. E por que isso, queridos? Por causa do livro? Não. Porque as pessoas conheciam, eles conheciam a Gladstone. Eles conheciam o caráter daquele homem, do primeiro-ministro. E eles entendiam que se esse homem está lendo esse livro, é porque é coisa boa. Porque as pessoas seguiam esse homem por o seu caráter, por aquilo que ele representava na sociedade. Então eu quero perguntar para você hoje, quando as pessoas veem você com uma Bíblia na mão, elas têm esse mesmo desejo de servir, de ler essa palavra? Porque eu quero que elas enxerguem você, elas estão olhando para você e vendo em você ali um crente, um religioso ou um servo. Porque faz toda a diferença, querido. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando as pessoas olham para nós, elas precisam encontrar um servo. Porque foi esse o ensinamento que Jesus nos deixou. Foi isso que Jesus mostrou para nós. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Quando você se torna um crente, querido, porque crente até o diabo é, você não representa Cristo sendo apenas crente. Você não representa Cristo sendo religioso, porque o religioso começa a olhar para suas próprias vontades, ele quer transformar as pessoas num clone dele, acha que todo mundo tem que pensar igual a ele, defender as mesmas práticas, os mesmos conceitos de religião. Não, não é isso. Nós precisamos ser servos. Servo é aquele que serve. Servo é aquele que dá exemplo de amor. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de servo. Nós passamos pelas ruas, encontramos muitos crentes, mas temos encontrado poucos servos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita luta, nós estamos vivendo um tempo onde há um sofrimento no mundo inteiro por conta de tudo que tem acontecido, de pandemia e de uma série de coisas. E queridos, acredite, para muita gente, eu e você, somos a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Somos a única chance dessas pessoas conhecer o Deus verdadeiro, de conhecer esse Jesus verdadeiro. E a definição de Cristo elas vão ter através daquilo que elas estão lendo em mim e em você, do nosso comportamento. Nós estamos envolvidos com o quê? Com o que está tomando o nosso tempo, o que está ocupando a nossa mente e o nosso coração? As coisas concernentes ao reino ou as coisas concernentes ao mundo? Temos ouvido, querido, grandes discursos, mas poucas transformação. Discurso não traz transformação. O que traz transformação ao mundo é o teu comportamento, é aquilo que as pessoas leem em você, aquilo que as pessoas veem em você. E essas transformações, queridos, elas tanto podem ser para um lado bom ou para um lado ruim. Você tanto pode levar pessoas a Cristo com o teu comportamento, como você pode afastá-la definitivamente de Cristo. Quando as pessoas olham para você e encontram apenas um religioso, elas não veem grande diferença. Quando elas encontram um crente na rua, elas não têm achado muita diferença. O que traz a diferença é quando elas encontram um servo. É aquele que está disposto a servir. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o servo faz e entende é que ele precisa negar a si mesmo, a si próprio. Foi o que Cristo fez por você. Cristo negou-se a si próprio quando ele subiu naquela cruz para morrer por mim e por você. 2 Coríntios 3,2 diz: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Você é a carta aberta, escrita por Deus. Precisamos ter esse entendimento. Em Atos 5, o povo conhecia o caráter de Pedro e queria ser influenciado, queria viver a mesma vida que Pedro vivia, porque eles acharam graça. Mas essa graça é aquilo que Pedro recebia todos os dias do Senhor. Pedro era sustentado por esse Deus, mas Pedro buscava esse sustento em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos parar de olhar um pouco para o mundo e olhar para as pessoas. Nós precisamos ter sede
por transformação de vidas. Foi para isso que eu fui chamado, querido, foi para isso que você foi chamado, para que esse mundo seja transformado pelo poder, porque há condição, sim. Sim, você precisa saquear o inferno para povoar o céu, queridos. É para isso que eu e você fomos chamados, mas nós estamos sendo levados por tantos ventos de doutrina. Nós temos sido, muitas vezes, querido, nós temos nos colocado mais como políticos, religiosos e uma série de coisas, mas não aprendemos, esquecemos o que é ser servo. O mundo não precisa de religiosos, o mundo precisa de servos. Discursos não transformam, mas o servo transforma. A tua atitude, o teu caráter cristão transforma. Quando você se coloca como imagem e semelhança do Senhor, você traz transformação à vida das pessoas, você traz esperança. Queridos, que Deus possa te abençoar nessa noite, que o Senhor possa fazer você refletir nessa noite, que você possa entender o que é ser servo, que você possa entender qual a tua missão, qual a minha missão aqui na terra. Se não for levar a palavra do Senhor, se não for apresentar a esse Deus, que você tenha esse entendimento, querido, que você possa entender isso, que você possa se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, ensina-me a ser servo, Senhor, trabalha o meu caráter, trabalha o meu interior, para que eu aprenda a mortificar a carne, para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Para que as pessoas, quando olhar para você, elas possam sentir o cheiro de Cristo e que a sua sombra possa fazer a diferença na vida de outro. Que aquilo que você deixou, aquele rastro que você deixou, seja um rastro que possa ser seguido, que cheire bem, que cheire algo bom, que cheire transformação e que as pessoas possam, através disso, conhecer a esse Deus e a esse Cristo. Foi para isso que você foi chamado. Que Deus possa te abençoar nessa noite. E se essa palavra te agradou, se essa palavra trouxe transformação para a sua vida, então que você possa curtir também a nossa página lá, a página da Rádio Resgate Web, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e estar aqui sempre a serviço do Senhor, que a gente possa estar sempre nos permitindo ser usado, porque você precisa se permitir ser usado por Deus, e a única forma disso acontecer é quando você entende que você precisa morrer para esse mundo e viver para Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te dê esse entendimento em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém.